Oi, gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro, da página Lias Crochê. O vídeo de hoje é daquela série Lia Atende, né? É quando eu vejo alguma dúvida, né, nos comentários que fica mais fácil explicar em vídeo do que digitando a resposta, né? Então, essa dúvida foi o seguinte: uma colega postou no Facebook esse gráfico e ela disse assim: quantas correntes eu preciso para começar esse gráfico? Só que aí a questão é, esse gráfico, ele pode ser feito de várias maneiras diferentes. Ele pode ser feito no crochê filé, ele pode ser feito no crochê jacquard, fora ponto cruz e tricô, né? Fora ponto cruz e tricô, só falando do crochê, ele pode ser feito no crochê filé, no crochê jacquard, ele pode ser feito com ponto baixo, ele pode ser feito com meio ponto alto ou com ponto alto. Então, assim, tem várias maneiras de você fazer um mesmo gráfico no crochê, né? Então, lá logo de cara, eu respondi como se ela quisesse fazer o que é o mais comum, né? Fazer no crochê filé com pontos altos. Então, eu calculei aqui a quantidade de correntinhas e escrevi lá quantas correntinhas eram necessárias. Aí, outra questão, quando eu li os outros comentários, as outras respostas, algumas estavam com o mesmo raciocínio meu, mas com uma quantidade de correntinhas diferente, e outras assim, nem dentro do mesmo raciocínio, tava um número lá de correntinhas, até que teve uma que meio que resolveu o problema. Ela falou assim: eu faço um montão de correntinha, se sobrar eu desmancho no final. É uma solução também, né? Então, eu dei aquela resposta básica como se ela quisesse crochê filé com ponto alto. E aí eu percebi essa diferença. Então, eu pensei, é mais fácil eu fazer num vídeo, porque aí no vídeo, cada pedacinho do vídeo eu vou explicar uma maneira de fazer esse gráfico, tá bom? Então, esse aqui é o nosso vídeo de hoje. Eu vou virar a câmera pra gente continuar o nosso trabalho e assistam o vídeo até o final, ok? Bom, então vamos lá. A minha primeira explicação sobre a quantidade de correntinhas vai ser com base no crochê filé. Então, qual é o crochê filé? O crochê filé é aquele crochê de quadradinhos abertos, né, pontos abertos. Aí, quando tem esse X ou um quadradinho pintado, né, com alguma referência, esse ponto vai ser fechado, tá? Então, os quadradinhos sem pintura são abertos, ficam os buracos, os quadradinhos, e aqui fechado. Então, basicamente, seria assim. Então, vou botar aqui um ponto alto. Então, um ponto aberto seria assim. Então, a gente tem um ponto alto aqui, duas correntinhas e um ponto alto. E aí, pula 2 pontos de base. Isso faz ficar um ponto aberto, tá? Só que esse ponto alto, ele fica para dois pontos abertos. Porque aqui eu vou usar esse mesmo ponto alto para 2 correntinhas. Então, vocês perceberam? Então, na realidade, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 pontos e mais um que é dividido entre outro ponto, né? Então, esses pontos, assim, do crochê filé, eles são múltiplo de 3 mais 1. Então, é 3 mais 1 no final. Então, o que significa isso? Você tem que ir aumentando as suas correntinhas de 3 em 3 para
chegar até a quantidade de quadradinhos aqui que você tem. Ah, isso aqui é a casinha aberta, né? O ponto fechado é a mesma quantidade de pontos, só que a gente vai ter aqui, ó, tudo em ponto alto. Aí aqui seria o lugar das duas correntinhas. Então aqui eu tenho correntinha aqui embaixo, ó. Aí aqui eu vou fazer como se tivesse dois pontos juntos, né? Dois pontos fechados juntos. Vou fazer mais aqui, ó. 1, 2 e 3. Então, esse aqui é um ponto, são dois pontos fechados. A quantidade de pontos é a mesma, olha. 1, 2, 3. O quarto é dividido entre os dois pontos e eu tenho 1, 2, 3 de novo. Então, por isso que é mais um, porque você sempre vai ter um ponto que é dividido com o outro, né? Mas, basicamente, o ponto fechado ou aberto, ele é múltiplo de 3. Aí, a gente tem aqui 30 quadradinhos. Tem 30 quadradinhos aqui que eu contei. Então, como que a gente sabe quantas correntinhas que a gente vai iniciar? A gente pega esse 30, que é a quantidade lá de quadradinhos, vamos multiplicar por 3. Nós vamos ter 90. Então, nós temos que começar com 90 correntinhas. E aí, tem o mais um, né? Então, temos que acrescentar o mais um no final. Então, no total, para a base desse gráfico, tem que ser 91 correntinhas, tá? Só que a gente tem que sempre lembrar que para passar para a próxima carreira, a gente fez aqui, veio fazendo, aí a gente sempre começa da direita para a esquerda, depois vai voltando. No crochê filé, a gente faz o zigue-zague, né? Então, essa primeira carreira é daqui para cá. Quando eu chegar para subir para a próxima carreira, a gente tem que ler da esquerda para a direita. Então, carreiras ímpares vai ser direita para a esquerda, carreira par, esquerda para a direita. E aí a gente tem que lembrar que essa subida aqui, a gente vai precisar de mais 3 correntinhas. Então, a gente termina aqui e tem que subir mais 3 correntinhas. Então, na verdade, a gente ainda começa com mais 3 correntinhas aqui, que é igual ao ponto alto. Então, no total mesmo, a gente tem que ter 90, eu tô numa posição ruim para escrever. No total, a gente tem 94 correntinhas, tá? Então, recapitulando, os 30 quadradinhos vezes 3, porque o crochê filé com ponto alto é múltiplo de 3. Então, vão dar 90 correntinhas. Mais uma correntinha no final, 91. E aí, mais 3, mas essas 3 já é para subir para a primeira carreira, 94, tá? Então, no padrão, crochê filé com ponto alto, tem que ser essa quantidade, esse cálculo, para você saber quantas correntinhas você tem que iniciar o seu gráfico, tá? Na próxima parte, nós vamos ver variações do crochê filé com outros pontos. Bom, então agora nós vamos ver uma variação do crochê filé com o meio ponto alto, né? O meio ponto alto não tem esse tracinho aqui, cortando o ponto alto, né? Então, ele é um meio ponto alto. Vai ficar o mesmo efeito de ponto aberto e ponto fechado, só que mais estreito e um pouco mais baixo também, porque o meio ponto alto é a metade da altura, né, do ponto alto.
Então, o gráfico vai ficar mais curto um pouco e mais estreito, tá? Então, qual é a diferença? É a quantidade de pontos, né? Porque com o meio ponto alto, o ponto aberto só tem uma correntinha. Aqui tem duas, tá vendo? Ponto alto, duas correntes, ponto alto. Com meio ponto alto, é só meio ponto alto, uma corrente, meio ponto alto. Então, aqui ele passa a ser múltiplo de 2, mas com o mesmo raciocínio, 2 mais 1 no final. Aqui é 3, aqui é 3 mais 1, com meio ponto alto vai ser 2 mais 1. É o mesmo raciocínio. Então, ali eu tenho 30 quadradinhos. Então, eu tenho que calcular assim, 30 vezes 2 vai dar 60. Aí, eu tenho que colocar esse 1 aqui no final. Mais 1. Aí, eu tenho 61 correntinhas para a base. E aí, eu tenho que ter mais duas correntinhas para subir a carreira. Então, mais duas correntinhas para subir a carreira, eu tenho 63 correntinhas. Então, com ponto alto, mesmo gráfico, eu começaria com 94 correntinhas. Se fosse com meio ponto alto, o mesmo gráfico, eu começaria com 63 correntinhas, tá? Então, para o crochê filé, eu tenho que usar, nesse caso aqui, o ponto alto, o meio ponto alto. Já o ponto baixo, já seria para o crochê jacquard. Não dá para fazer crochê filé com ponto baixo, tá? Então, eu posso fazer com meio ponto alto com ponto alto. Ah, Liana, eu posso fazer com ponto alto duplo para o trabalho ficar maior? Pode. Só que aí, lembrando, se você for fazer com ponto alto duplo, aí você tem que acrescentar uma correntinha a mais. É sempre assim. O meio ponto alto eu ponho uma correntinha de espaço no ponto aberto. E fecho também com um meio ponto alto só. Se eu quero fazer com ponto alto, eu ponho duas correntinhas para o ponto aberto e 2 pontos altos para o ponto fechado. Quero fazer com ponto alto duplo, eu acrescento uma correntinha. Vou mostrar aqui, ó. Ponto alto duplo, eu vou ter que ter 3 correntinhas de espaço. Ponto alto duplo. E aí, aqui também na base são essa quantidade de correntinhas. Então, ele passa a ser um 4, múltiplo de 4, mais 1 também. Tá? Então, aí, aqui, com ponto alto duplo, o trabalho vai ficar bem mais largo e bem mais alto. Então, você pode variar o tamanho do seu trabalho, tanto com a espessura do fio. Se você faz com fio mais fino, ele vai ficar menor. Se faz com fio mais grosso, ele vai ficar maior. Ou você pode mudar também pelos pontos, né? Usar meio ponto alto, usar ponto alto duplo, e como for o seu desejo. O legal é sempre você fazer uma amostra, né? Pelo menos com a quantidade de correntinhas. Aí você vê, ah, não, ficou muito largo, eu quero mais estreito. Então, se você não for mudar a linha, é só mudar o ponto, né? Entre essas alturas diferentes de ponto, tá bom? Então, na próxima parte, a gente vai ver uma variação ainda em cima desse mesmo gráfico, que vai ser com crochê jacquard. Bom, então, esse mesmo gráfico, ele pode ser feito no crochê jacquard. Esse crochê jacquard nada mais é do que aquele crochê com fio conduzido. É como eu vejo muitas pessoas falando, ah, tô fazendo com fio conduzido. Então, a ideia é ele todo ser fechado, né? No crochê filé, ele fica ponto aberto, ponto fechado. No crochê jacquard, o trabalho todo fica fechado. A diferença é que você vai mudar a cor. Onde seria o ponto aberto, você vai fazer de uma cor. Onde for o ponto fechado, você vai fazer de outra cor. Eu tenho vídeos aqui no canal ensinando a trabalhar com fio conduzido também. Bom,
Agora a regra, o vídeo é sobre correntinhas iniciais, né? Então a regra é a mesma para as correntinhas iniciais. Se você for fazer com crochê filé, desculpa, se você for fazer com ponto alto, você tem que fazer número de correntinhas de múltiplo de 3 mais 1 no final. Você vai fazer com meio ponto alto, também continua sendo múltiplo de 2 mais 1. Vai fazer com ponto alto duplo, múltiplo de 4 mais 1. A regra vai ser a mesma para o crochê filé. Qual vai ser a diferença? Você só vai usar os pontos fechados, né? E vai mudando a cor. Então, essa é a única diferença. Mas para as correntinhas iniciais, a regra é a mesma. Então, aqui para o crochê jacquard, a gente ainda tem mais uma possibilidade, que é fazer com um ponto baixo, né? Coisa que no crochê filé não dá. Então, no crochê jacquard, a gente pode fazer todo esse trabalho aqui com ponto baixo. Então, qual é a regra para as correntinhas? Cada quadradinho desse vai ser um ponto baixo, tá? Então, ele vai ser múltiplo de 1 mais 1, tá? Então, essa mais uma aqui seria para subir para a próxima carreira, para você ter uma alturinha de uma corrente para subir para outra carreira. Então, se eu quisesse fazer esse gráfico aqui todo em ponto baixo, eu tenho 30 quadradinhos. Então, eu entro com 30 correntes, mais uma para subir para a próxima carreira. Então, no total, eu teria que fazer 31 correntinhas, né? Essa uma seria só de altura. Eu faria mais uma correntinha de altura e aí pegaria o primeiro ponto baixo na segunda corrente a partir da agulha, tá? Então, e já para esses outros pontos, a quantidade de correntinha seria a mesma, tá bom? A diferença para o crochê jacquard é que ainda daria para você fazer com, aqui seria com ponto baixo, né? O ponto baixo. E aqui seria com os outros. Para o crochê jacquard, eu não recomendo pontos muito altos, porque já começa a esconder pouco o fio conduzido, né? Eu acho que no crochê jacquard, o máximo que dá para esconder bem é o ponto alto, né? Eu tenho vídeo fazendo crochê jacquard com ponto alto, eu tenho com meio ponto alto também, e tenho com ponto baixo. Então, no meu canal, se vocês procurarem, eu ensino a fazer com todos esses pontos, tá bom? Então, gente, espero que não tenha ficado muito complicada essa explicação. Eu vou deixar esse gráfico disponível para quem quiser fazer esse teste, tá? Então, sempre é legal você fazer uma amostra, pelo menos da quantidade de correntinhas, para ver que largura você quer do seu trabalho, tá bom? Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar nas suas redes sociais. Obrigada por assistirem, tchau, tchau e até a próxima!